E aí, linkando nessa pergunta, vem o próximo assunto polêmico, que é a questão da remuneração variável, que é super polêmica em fazendas. Devo ou não devo pagar um bônus por resultado de freguês? É uma coisa assim que é bastante polêmica, que tem algumas pessoas que defendem que isso tem que ser incrementado ao salário, outras defendem que os funcionários ficam mais felizes quando tem isso, mas ficam muito frustrados quando eles não batem a meta de gordura no leite, no tanque, por exemplo. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, o que você acha e como que você tem feito nas suas fazendas. Nossa, assunto polêmicaço, né? Com P maiúsculo. Vamos lá. A remuneração variável, quem pensa nisso tem de pensar por que eu quero isso? O que você está pensando que você vai alcançar com isso? Essa é a grande questão primeira. Quem está esperando uma mudança total de atitude da sua equipe quando você fizer isso, pode ser que você vai dar com os burros na água. Pode ser que você vai se arrepender amargamente. E talvez depois de colocar é difícil tirar. Aí você vai ver o que é as consequências, o que são, perdão, as consequências de uma estratégia pouco madura de entrar com um controle desse. Então, assim, a remuneração variável, ela tem sim o seu impacto, imagina. Ela pode ser muito importante, sim. Mas se ela for implementada como estratégia num lugar em que uma série de outras questões que não são as remunerações variáveis, mas que definem e impactam no comportamento humano, não resolvidas, a pessoa vai ter mais dor de cabeça do que solução. Porque ela vai mexer com variáveis psicológicas muito impactantes. E por incrível que pareça, sem entrar no mérito muito específico aqui das dinâmicas, existe uma teoria chamada teoria da avaliação cognitiva. E ela mostra, né, que indivíduos intrinsecamente motivados, internamente motivados, quando submetidos a algum fator externo, como essa, por exemplo, ele tende a perder parte da sua motivação original, que é interna, intrínseca, né, que a gente fala, e as pessoas começam a perseguir o mínimo necessário para garantir a outra. Então, eu posso piorar a performance de uma equipe, ao invés dele ir no máximo dele, ele vai no necessário para alcançar aquilo que eu prometi. Então, eu posso piorar o desempenho de uma equipe, dependendo de como eu uso isso. E existem tantas teorias, tantos estudos correlatos, né, e interrelacionados, que vão se complementando, e se eu fizer isso e bater de frente, ou seja, se eu chocar com uma outra linha de pesquisa chamada teoria das expectativas, pode não ter valor nenhum, porque aquilo que é relevante para mim enquanto variável pode não ser o que você me propõe. Então, você já estragou bastante, porque você pôs, eu não quero que tira a remuneração variável. Mas do jeito que você pôs a remuneração, ela não é convidativa. Então, aquilo vai me piorar. Agora, quem me pergunta, né, de cara assim, e aí, você acha que deve ou não? Eu não faria isso como primeiro passo. Eu deixaria como último, lá no final da fila. Tem coisa demais que a gente faz. Um outro detalhe é que a qualidade dos controles tem que estar muito boa, porque você vai medir isso, né? Então, assim, quantas vezes que existem injustiças e que alguém, percebendo como injusto, fala, pô, não adianta, eu vou lutar aqui, eu alcanço 100, o cara aumenta a meta para 150. Agora que eu lutei, estou no 150, o cara aumentou para 180. Então ele começa a questionar isso e fala, nada, esse cara está me iludindo, esse cara está me enganando. Então, assim, tem variáveis demais envolvidas nessa questão. Eu gostaria muito de usar, mas lá no final, depois que eu já fiz um monte de outras questões, muitas outras coisas.